Bom dia, sejam todos bem-vindos à 19ª reunião ordinária exercício 2023. Determino ao secretário que faça a conferência do registro de presença dos edis. Bom dia a todos. Consta somente a falta do vereador Adriel, mas já comunicou que está quase chegando. Havendo número legal, no uso de minhas atribuições regimentais, declaro abertos os trabalhos, inicialmente, como de costume, convido a todos a rezarem o Pai Nosso. Vou pedir a Deus, sempre sabedoria e discernimento na nossa legislatura. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Iniciando a ordem do dia, destaco que, conforme disposições do artigo 216 do Regimento Interno, a reunião terá duração de 30 minutos, tendo como pauta exclusiva a apreciação das contas do Executivo Municipal exercício 2021. Assim, passo a palavra ao secretário para realizar leitura da conclusão do parecer prévio das contas do Executivo Municipal emitido pelo TCE referente ao exercício 2021, responsável Eber Gomes Neiva. Prestação de contas do Executivo Municipal 2021, Prefeitura Municipal de Caraí. Conclusão. Por todo o exposto, considerado a conformidade legal dos itens examinados nos autos, manifesto-me nos termos do artigo 45, inciso 1º da Lei Complementar número 102, de 2008, pela emissão de parecer prévio pela aprovação das contas de responsabilidade do prefeito Eber Gomes Neiva, do município de Caraí, relativas ao exercício de 2021, sem prejuízo das recomendações constantes da fundamentação. No mais, caberá ao atual prefeito manter organizada, nos termos da legislação de regência, a documentação pertinente para fins de exercício do controle externo, em inspeção e ou auditoria, e aos responsáveis pelo controle interno, comunicar a este tribunal toda e qualquer falha detectada, sob pena de responsabilidade solidária. Observados os procedimentos isentos no artigo 239, regimental, as anotações e cautelas de praxe, recolha-se o processo ao arquivo. Conselheiro Mauri Torres, acolho a proposta de voto do relator. Conselheiro José Alves Viana, acolho a proposta de voto do relator. Conselheiro presidente Vanderlei Ávila, também acolho a proposta de voto do relator. Acolhida a proposta de voto do relator por unanimidade. Presente a sessão o subprocurador-geral Daniel de Carvalho Guimarães. Prosseguindo, solicito ao secretário que realize a leitura do relatório da assessoria contábil e jurídica desta casa acerca do parecer prévio do TCE Minas Gerais. Parecer técnico contábil. Parecer. Em espec as alegações acima construídas e o posicionamento do douto relator do processo junto ao Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, conselheiro Hamilton Coelho, opino pela apresentação do processo em plenário para análise sob a ótica da regularidade
das contas apresentadas pelo gestor da época, de Governador Valadares para Caraí, 21 de novembro de 2023. Parecer jurídico. Em conclusão, após a decisão da Câmara sobre o julgamento das contas, o resultado deve ser comunicado ao Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, conforme se extrai da norma pertinente ao tema e do teor do ofício de encaminhamento ao parecer prévio. É o parecer Caraí, Minas Gerais, de 20 de novembro de 2023. Benaia Cristina Conceição Ramos. Dando seguimento, solicito à Comissão de Finanças e Orçamento que emita o parecer técnico referente ao parecer prévio do TCE relativo às contas municipais exercício 2021, observando que, conforme o artigo 215 do Regimento Interno, caso sejam contrários ao parecer prévio do Tribunal, deverão fundamentar suas motivações. Os senhores querem opinar, votar agora ou pedimos a dispensa? Eu acho que, na verdade, a gente até reunir, né, para já ter esse relatório já pronto, né? Ah, mas não reuniu. Não, reunimos, pedimos documentos. Isso, né? mas depois dos documentos não. Vocês querem pedir a dispensa ou vai? Do parecer Eu acho que pode parecer dispensa. da comissão? É. O meu parecer é favorável. O seu? Mas nós estamos aqui, Pedro, se nós vamos ter, se precisar Não, ter se for o favorável, relatório, não já tem que precisa. pedir afastado 5 minutos, né? Aqui Sim, na reunião, mas fazer. você pode pedir suspensão, 5 Então, minutos. pede dispensa. Ou se não, pede a dispensa e volta, pode ser? Pode pedir dispensa. Pode pedir a dispensa. Então, aqui que eu você pego acha? para que não. Não havendo. Mazinho, Quem vai ter direito ao voto aqui depois não é isso. não é? Não havendo. Senhora presidente, bom dia a todos. Eu quero só uma pergunta. No caso, nós não vamos ter a leitura do parecer da comissão? Sim, não emitiu. Então, pelo regimento, pode pedir a dispensa, devido ao prazo. Porque foi pedido da comissão. Nós reunimos, Patrícia, a comissão reuniu, pedimos a documentação e não tivemos. Disponibilizou na prefeitura. Disponibilizou na prefeitura, eles foram lá. Se o parecer for favorável, ele pode ser votado agora. Se ele for negativo, tem que ser justificado. A documentação, os processos estavam todos lá, cerca de 20, licitação, Foi. oportunidade de olhar. Isso foi feito. Pode ir ao acesso. Então, foi feito o ofício, foi no dia 8, que nós pedimos, fizemos um ofício, foi assinado aqui por mim e Sebastião, que faz parte da outra comissão. E aí esses documentos ficaram disponíveis lá na prefeitura no dia, foi na sexta-feira passada. E foi comunicado a todos e aí só teve a presença minha e o vereador Mazinho lá na sexta-feira. Gente, vamos seguir. Então. Não. Pede a dispensa, então, ou vocês Isso, querem? quero dispensa, porque, na verdade, o meu entendimento doutora, como está lá em cima do prazo, né? Não tinha jeito. Já extrapolou o prazo. Extrapolou o prazo, deveria ter olhado a documentação, reunido de novo a comissão, para dar o parecer, para depois vir aqui com o parecer Exatamente, da. mas como extrapolou o prazo, aí a presidente pode pedir a dispensa. Exatamente. Não havendo emissão de parecer, levando em consideração que o prazo regimental disposto no artigo 69, parágrafo 1º, já foi exaurido, conforme disposições do parágrafo 1º, artigo 76 do Regimento Interno, determino a dispensa de parecer técnico da Comissão de Finanças por meio de votação. Conforme disposições do Regimento Interno, declaro aberto o processo de votação da dispensa de parecer técnico da Comissão de Finanças e Orçamento, que ocorrerá por processo simbólico. Quem for favorável à dispensa do parecer técnico da Comissão de Finanças e Orçamento, permaneça como se encontra.
Dispensa do parecer técnico da Comissão de Finanças e Orçamento, aprovado. Solicita ao secretário que realize a leitura do projeto de resolução número 5/2023, que dispõe sobre a apreciação das contas do município de Caraí, relativas ao exercício financeiro de 2021 e contém outras providências. Projeto de resolução número 05/2023, de 21 de novembro de 2023. Dispõe sobre a apreciação das contas do município de Caraí, Minas Gerais, relativas ao exercício financeiro de 2021 e contém outras providências. A Câmara de Vereadores de Caraí, Estado de Minas Gerais, aprova e a excelentíssima senhora presidente, com fundamento na legislação em vigor, após discussão em plenário, promulga a seguinte resolução. Artigo 1º. Fica aprovado o parecer prévio do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais nos autos do processo número 112.0363, restando aprovadas as contas anuais do município de Caraí, relativas ao exercício financeiro de 2021, de responsabilidade do gestor Heber Gomes Neiva. Artigo 2º. Em razão desta decisão, a Secretaria da Câmara deverá dar ciência ao Tribunal de Contas de Minas Gerais e ao Ministério Público de Contas, enviando-lhes cópia da ata da reunião de julgamento e desta resolução. Artigo 3º. Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. Sala de reuniões da Câmara Municipal de Caraí, Minas Gerais, em 21 de novembro de 2023. Amina Gomes Ribeiro, Fábio Reis Silva, Adriel dos Anjos Ferreira. Eu queria só fazer uma correção aqui. Posso? Era só para fazer uma correção aqui, porque eu falei do ofício aqui, me parece que eu falei dia 8, o ofício pedindo a documentação foi protocolado na Prefeitura dia 31 do delas. Isso. Viu só uma coisa que eu falei, parece que eu falei dia 8, se não me engano. Iniciaremos agora a fase de discussão do projeto de resolução número 5/2023. Franqueio a palavra aos vereadores que desejam se manifestar. O presidente, não seria assim, bom votar e especificar o voto? Não, a legislação fala, a gente discute primeiro e depois só vota. Só vota. Exatamente. Podem justificar agora na fase de discussão e depois só votar. Fica mais organizado até para entender, para poder votar. Eu acharia que especificar o voto e votar seria mais. Pode motivar também. Né? Se vocês preferirem, já vai votando, pode ser? Se não vai votando e já vai justificando. Eu preferiria que vocês seguissem o cronograma. Porque, na verdade, todas essas contas foram assim, sabe? A gente especificava o voto, votava e especificava o voto. Sim, mas o problema é vocês entrarem em discussão no meio da votação e meio que dispersa a votação. Então, eu prefiro assim, que inicie a discussão. Presidente, eu posso, então, me deixar, não me falar e eu votar e especificar meu voto? É isso? Breve. Então, mais uma vez, senhora presidente, vereadores presentes, né, os companheiros, que se faz presente aqui, né, funcionários da Câmara, e o nosso ex-companheiro aqui, sempre amigo. Eu gostaria só de fazer um comentário, né? Deixar aqui uma indicação durante esse tempo que chegou aí para a votação das contas de 2021, que independente, né, do que está aqui do parecer do Tribunal de Contas, da aprovação, eu só gostaria de deixar claro que a nossa votação aqui, ela é técnica política, né, no sentido de que a Câmara tem um papel fiscalizador
e de que nós, não de forma assim, não completa, né? É minha opinião. A gente não vem exercendo muito esse papel aqui quando se trata de documentação, de papelada, do que realmente, né, a Câmara deveria ter do Executivo. Não é de agora, não é de agora, eu falo assim, do tempo recente aqui de 2023, né, mas de outros, como 2021, que é o caso aqui, nesse momento, é que nós não temos documentação quando são exigidos, quando são pedidos. E aí, quando chega nesse momento, que vem as contas aqui para casa, o Executivo disponibiliza lá uma papelada para ir lá olhar, sendo que, na verdade, muitos já deveriam estar aqui na Câmara, a gente, de forma gradativa, né, está fazendo esse papel fiscalizador, e que a gente não exerce ele assim dentro de poucos dias para ir lá e analisar a documentação, sem estar com a nossa assessoria contábil. Então, assim, eu só quero deixar aqui, né, a minha opinião sobre isso e a minha indignação nesse sentido, que nós não temos acesso a essa documentação quando é pedido aqui pela Casa. Tá? Então, fica aí a minha votação no próximo momento aí. Então, eu vou expor aqui meu voto, mas deixar claro aqui a minha indignação, né, e minha opinião dessa questão do nosso papel fiscalizador. Obrigada, senhora presidente. Bom dia, senhora presidente, membros, colegas, nossos funcionários, assessoria, nossos assessores e quem sabe ouvir, eu, em relação à minha parte, Patrícia, tudo que eu tentei em termos de fiscalização, em tempo menor ou em tempo maior, eu fui assim atendido, né, em alguns momentos durante esses 3 anos, por exemplo, a fiscalização da obra da quadra desse ginásio para os coxinhos. Em todo o tempo que eu precisei de documentação, assim, de dúvidas que eu tinha a respeito do projeto, da execução da parte de adendos que foram feitos no projeto, eu fui prontamente atendido. Eu também concordo com você. Aquela documentação que foi apresentada para nós na sexta-feira, ela talvez não tenha sido produzida em 2, 3 dias, né? Porque cada processo é dessa mistura lá, e eu acredito que está faltando realmente esse sentido, porque é um processo que ocorre durante o ano, e eu acho que cabe a cada um de nós também nesse sentido, né? Mesmo às vezes não sendo atendido do jeito que forma, atuar um pouquinho mais nesse sentido. Obrigado, senhor presidente. Mais algum vereador? Bom dia a todos. Bom dia. Mais uma vez queria pedir perdão pelo atraso. Vou me policiar para isso não se tornar corriqueiro. Senhora presidente, servidores da casa, novos vereadores, hoje nós temos uma missão importantíssima na mão, na qual eu confesso que pensei bastante, busquei algumas informações e relembrar o que nós falamos aqui na última prestação de contas, onde eu fiz algumas cobranças sobre algumas obras, sobre alguns recursos, sobre algumas coisas que não ficou tão transparentes, né, para a gente. E eu fiz um compromisso com a minha comunidade, Ribeirão de Santana, que naquele momento a gente aprovaria, uma vez que não era algo do nosso mandato ainda, mas em relação, eu usei, por exemplo, naquela época, a construção da quadra de Ribeirão, que tinha sido feito empenho, que tinha iniciado a obra, e posterior ficou lá abandonado, está até o momento, né? Se foi feito um empenho, porque tinha previsão orçamentária, se foi feito outras obras a posteriori, é porque tinha dinheiro. Então, naquele momento, a gente ficou, a minha comunidade, sem uma devida resposta, né? Também tem uma outra questão, eu não me lembro de cabeça agora o número do empenho, mas teve um empenho no valor de 250 mil para a confecção de revistas
de cunho da educação. Essas revistas não foram feitas e na mesma gráfica, algum tempo depois, foi feito o mesmo valor de revistas no cunho político. Não estou aqui acusando ninguém, mas a gente tem um certo... não tive acesso à informação que se essas revistas foram feitas com o mesmo recurso que foi pago anterior, né, dessas revistas da educação. Inclusive, essa parte que estou falando foi o ex-secretário que denunciou, né, dessas revistas, um valor de 250 mil, não foi feito para a educação, e posterior foi feito na mesma gráfica, revista de cunho político. E dentre essas e outras, muitas mais que poderia citar, coloquei no grupo das comissões ontem, né, a minha comunidade, se hoje eu viesse favorável, talvez eu teria um prejuízo político muito grande. Então, pelo compromisso que eu tenho com a minha comunidade, com a minha liderança, com os meus eleitores e muito mais com o município, né, eu não tive a clareza da forma que eu gostaria de ter. Nós tivemos uma votação, uma prestação de conta do TSE resumida em 2 páginas. Do ano passado foi quase 400, se não me engano, foi muito mais clara. E alguns processos que estão em tramitação, que a gente também não teve acesso da forma devida. Então, nesse sentido, eu me sinto na obrigação de me posicionar, quanto ao que eu falei, pela liderança, pelo eleitorado e pela minha consciência, de forma desfavorável, enquanto a gente não tiver elucidado aí esses fatos da forma que eu gostaria. A obra continua parada, o recurso não chegou, né, tem um mercado aí também que voltou e não volta na sua totalidade, a gente não sabe quanto que foi, quanto foi aditivado, quanto que foi feito. Eu estou pegando só 2 obras como exemplo, poderia citar pelo menos umas 25 aí. Então, nesse sentido, eu me posiciono desfavorável aí ao TSE nesse momento. Obrigado, senhor presidente. Para ficar mais bacana, eu pedi para mim especificar na hora do meu voto, eu vou fazer o seguinte, eu vou explanar a minha posição agora, porque aí fica mais Sim. né? Fica melhor? Gente, bom dia a todos. Né? Assessoria jurídica, os colegas, companheira, presidente, os funcionários, né? O nosso ilustre amigo Alenilson ali, antigo aqui da Câmara. Eu vou deixar bem claro aqui para vocês, gente, hoje eu até tenho uma afinidade com o Vavá bem mais do que na época de 2021, 2020 e 2019. Hoje eu converso com ele, hoje, né, é bem diferente. Então, mas eu sou vereador, sou fiscal do município, nós somos fiscal, então eu não posso misturar hoje uma amizade com uma obrigação minha aqui do município. E eu, quando a gente pediu essa documentação, eu sabia que ela não iria vir. Eu sabia que ela não ia vir. Como que nós fizemos requerimento pedindo daquela obra do asfalto, requerimento da obra do mercado, e não tivemos resposta. Né? Não tivemos. Eu, para mim, e deixando claro para vocês que Vavá, em rede social, nas rádios, ele sempre falava: eu programo, eu sou organizado, quando eu falo, vou fazer uma obra, o dinheiro já está em caixa, entendeu? Então, o que acontece? Ele pregou isso que todo mundo, inclusive teve engenheiro lá no mercado municipal falando: não derruba esse mercado, que ela tem estrutura, ela aguenta, a estrutura ela aguenta. Ele não ouviu e derrubou. E não terminou. E eu queria saber, aí fica assim minha indignação: para onde que esse dinheiro foi? Porque ele falou que o dinheiro estava em caixa para terminar o mercado. A obra bonita, inclusive o plano, o projeto muito bonito. E isso me deixou muito chateado. E segundo, eu tive acesso, eu tive duas firmas que fazem asfalto. E eu tive a oportunidade de conseguir trazer dois donos de firma aqui e fazer um levantamento para mim dessa obra de asfalto. Eu vou falar para vocês porque já tem denúncia no Ministério Público, né, porque ela é obra superfaturada. Eu não provo
Vamos ver o Ministério Público que vai decidir. Mas que vai que decide que ela é mesmo, que exemplo nós vamos dar, nós votando a favor, sabendo que nós temos uma obra superfaturada no nosso município. Então, eu vou deixar claro para vocês, hoje, vai aceitar as conversas, nós somos amigos. Agora, por essas duas obras aí, né, eu não sou favorável à conta. Deixando bem claro para vocês, por esse motivo, minha indignação é por esse motivo. Inclusive, eu acho que às vezes nós podemos até responder. Né? Eu não sei qual é a intenção do Ministério Público, né, intervir da Câmara numa situação dessa. É por isso que eu estou, né, meu voto vai ser contra. Senhora Presidente, vou dar a palavra. Senhores vereadores, companheiros e funcionários da casa e todos aqueles que nos assistem. Quando eu escuto a fala de alguns colegas e volto a citar na documentação, que não foi apresentada, eu volto a repetir os documentos. Nós fizemos requerimento ao ofício, os documentos ficaram disponíveis de todas as contas de 2021 na prefeitura. Só não foi fazer uma avaliação mais profunda aquele que não quis. Eu não estou aqui defendendo a pessoa do Vavá, estou defendendo aqui em relação às contas, julgando que as contas de 2021. Então, veja bem, meus colegas, só não foi ver as contas lá e olhar documento por documento quem não quis. Ficou lá disponível o dia todo. Então, eu acho que a reclamação em falar em relação à documentação, aí eu discordo com Vossas Excelências. Porque se não foi, é porque não quis. Certo? Fica aí minha palavra. Na minha parte, eu falei, o que eu vi lá, eu vi a possibilidade até da atual gestão de apresentar toda a papelada, e ela está lá ainda, a qualquer momento, qualquer um de nós pode estar conferindo, e cabe até outras questões que não sei só a questão de aprovação da conta, são duas coisas alheias. Uma questão é a questão de trâmite de obra, que pode vir a ser executada ou não. Outra é a possibilidade que foi dada de ver lá os contratos, plantas e detalhes técnicos, né, de todas as principais obras do município. Então, esse é o meu embasamento do meu voto também. E outra coisa no futuro terceiro e outra coisa, a obra. Acompanhamento da assessoria. E outra coisa, a obra. E outra coisa, a obra, ela, quando ela é licitada e dá início, o gestor ele vai pagando de acordo a obra vai sendo feita. Não vai fazer um pagamento total de uma obra sem que ela não seja concluída. Né? São em partes. E ao mesmo tempo, só outra parte, também teve engenheiros que indicaram para derrubar o mercado também, que se fizesse por cima cairia também. São decisões técnicas, né? Às vezes o prefeito precisa se arriscar, né? Independente se a obra vai demorar ou mais, ou é ruim para a gente o mercado está funcionando, mas também teve assessorias técnicas de engenheiros avisando que se construísse por cima daquela estrutura poderia vir abaixo também. Não, para levantar colunas novas, sim. Sim, levantar as colunas laterales, sim. Agora, falar a estrutura dela, as paredes, derrubar aquelas paredes de tijolo queimado, isso não precisa nem discutir. Isso vai colocar peso acima, né? Claro que tem que levantar vigas novas. E não vamos entrar mais em detalhe, porque eu não vou, né? A gente está dando. Mais algum, vereador? Como não há mais vereador para manifestar, passaremos para a fase de votação, que acontecerá por processo nominal e em ordem alfabética, como estabelece o artigo 188, item 3 do Regimento Interno. Esclareço também que, nos termos do artigo 18, item 12, a linha A da Lei Orgânica Municipal, o parecer prévio do Tribunal de Contas somente deixará de prevalecer por decisão de 2/3 dos votos dos membros desta Casa. Portanto, sendo necessário 8 votos para reverter a decisão constante no parecer prévio. Ressalto ainda
que ao convocar o vereador nominalmente para emitir o seu voto, o mesmo deverá responder: aprovo o projeto de resolução, rejeito o projeto de resolução ou me abstenho. Projeto de resolução número 5, 2023, dispõe sobre a apreciação das contas do município de Caraí, Minas Gerais, relativas ao exercício financeiro de 2021 e contém outras providências de autoria da mesa diretora. Em votação. Vereador Adriel dos Anjos Ferreira, qual o seu voto? Meu voto é não, senhor presidente. Favorável. Vereadora Amina Gomes Ribeiro, qual o seu voto? Meu voto é sim. Vereador Aurimar de Matos Lima, qual o seu voto? Voto sim, aprovação. Vereador Fábio Reis Silva, qual o seu voto? Voto sim pela aprovação. Vereador Guilherme Ferreira, qual o seu voto? Não. Vereadora Patrícia Faria dos Santos, qual o seu voto? Eu voto pela rejeição da resolução. No caso, não. Certo? Vereador Pedro Gomes Vieira, qual o seu voto? Voto sim, senhora presidente. Vereador Sebastião Pedroso Duarte, qual o seu voto? Voto sim. Vereador Sérgio Gomes Santos, qual o seu voto? Voto não, pela rejeição. Vereador Valtemiro Pereira Farias, qual o seu voto? Voto sim pela aprovação. Vereador William Batista Duarte, qual o seu voto? Voto não. Já terminou todos? Já tem? Projeto de resolução número 5, 2023, de autoria da mesa diretora. Voto 6 a favor e 5 contrário. Aprovado por 6 votos a 5. Favorável. 6 votos favoráveis contra 5 não favoráveis. Declaro encerrados os trabalhos e determino à Secretaria da Casa que dê ciência ao Tribunal de Contas de Minas Gerais sobre o resultado da votação, encaminhando a resolução número 5, 2023, lista de presença e ata desta reunião.